Mais um corte e costura bem facinho aqui para vocês. Eu tenho viscose, eu tenho 1,5 m desse tecido. Eu dobrei o meu tecido no meio, depois eu dobrei novamente, formando 2 dobras. Assim eu corto frente e costas de uma vez. Eu vou usar essa blusa como molde, então pega uma blusa que você se sinta confortável, soltinha para fazer esse corte. Eu vou iniciar o corte do decote, eu vou copiar o contorno dessa minha blusa, deixando margem de costura. Eu vou copiar a queda do ombro e aproveitar a largura desse meu tecido para fazer a minha manguinha. Aí na lateral eu vou cortar acertando o meu tecido e na altura da minha cava, da cava da blusa que eu estou usando como molde, eu vou definir a largura da minha manga. Só que eu vou descer mais 5 centímetros e vou levar o corte até a cintura dessa blusa que eu estou usando como molde. Então, o corte ficou assim, eu desci 5 centímetros a partir da altura da cava. E levei o corte até a cintura dessa minha blusa e desci contornando essa minha blusa. Depois, eu abri um pouquinho o corte. Eu deixei um comprimento de 90 centímetros para esse vestido. Bate um pouco acima do meu joelho, tá? Então, o comprimento você decide. Eu tenho 1,66 m, então esse comprimento para mim fica legal. E essas viscoses que eu compro, elas são pré-lavadas. E mesmo assim, depois que eu lavo o meu vestido, ela dá uma encolhidinha, tá? Então, lembra disso na hora de cortar o comprimento do seu vestido. Eu vou usar esse restante que sobrou para fazer o babado das manguinhas. E agora eu vou alterar o decote da frente, a partir do ombro, eu vou marcar 23 centímetros. Essa é a altura do decote que eu quero, tá? Eu vou usar o alfinete para fazer essa marcação e vou levar o corte até a marcação que eu fiz de 23 centímetros. Já que eu vou colocar aquelas tirinhas no decote, essa profundidade vai ficar legal. Aqui eu tenho aquela faixa que sobrou do corte, eu tenho mais ou menos 15 centímetros. Já o comprimento tem 1,5 m, então vou dividir no meio, vai ficar 75, tá? Para cada manga. Eu vou marcar 6 centímetros dessa quantidade para fazer o babado duplo. Então, o maior vai ficar com 9 centímetros de largura e o menor com 6 centímetros. Eu cortei revel para fazer o acabamento do decote da frente. Então, eu vou colocar assim, estampa com estampa, e vou costurar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link do vídeo de como cortar e costurar revel. Então, se você tem dúvida sobre esse corte e essa costura, clica nesse link do vídeo aqui embaixo na descrição. Já essa tira tem 4 centímetros de largura e tem mais ou menos uns 32 centímetros, tá? Eu vou usar para fazer as tirinhas no decote. Então, aqui na máquina, eu vou iniciar com todas as costuras que eu simulei na mesa. Eu vou costurar o revel no decote da frente. No decote das costas, eu vou usar viés, porque eu não tenho mais tecido para cortar revel para as costas. Então, eu vou fazer o acabamento com viés. Eu vou deixar aqui embaixo também o link de como cortar e costurar viés, tá? Se você tem dúvida, clica aqui embaixo.
Eu vou franzir no ponto reto mais largo, na tensão mais alta da minha máquina. Você pode franzir também com linha e agulha, que dá o mesmo efeito, tá? Se a sua máquina não franzir. Já aqui na mesa, com as minhas costuras feitas, costurei ombro, laterais, costurei o revel no decote da frente. Para o decote das costas, eu coloquei viés, tá? Só não coloquei revel porque eu não tinha mais o tecido, a quantidade. Então, essa é a costura. Agora, eu vou colocar ele pelo lado direito, meu vestido pelo lado direito, e vou encaixar o babado nas manguinhas. Como vocês viram, eu franzi, tá? Deixa com a mesma largura da barra da manga, tá? Batendo a mesma circunferência. E só encaixar, deixando estampa com estampa, costura batendo em cima de costura, tá? Segura com alfinete. Eu vou deixar a costura desse meu babado para baixo, tá bom? Segura do outro lado também. E é só costurar. Do outro lado a mesma coisa, estampa com estampa, direito com direito do tecido, tá? Costura batendo em cima de costura e costure. Essa tira que eu costurei, que eu vou usar para fazer o acabamento do meu decote, eu vou desvirar com a ajuda de uma pinça. Eu tenho mais ou menos 32 centímetros de comprimento dessa tirinha. Depois de desvirar, você pode passar com ferro para dar uma achatada nessa tira. Agora eu vou cortar 3 pedacinhos, tá? Para encaixar no meu decote. Então, com essa tira sobre o meu decote, eu já consigo definir a largura de cada uma. Mas antes eu vou costurar o babado na barrinha da minha manga, depois eu volto para fazer o acabamento das tirinhas no decote. Então, ó, costurei normalmente, tá? Não levei para a máquina, para o vídeo não ficar muito longo, mas essa é a costura. Agora eu vou encaixar as tirinhas no decote. Eu vou deixar o meu vestido pelo lado avesso. E com a fita métrica, eu vou fazer marcações. A partir aí da ponta do meu decote, para cada lado, eu vou subir 4 centímetros. E com a ajuda de um desmanchador de costura, eu vou descosturar 3 pontinhos. Do outro lado, a mesma coisa. Vou marcar 4 centímetros e eu vou descosturar 3 pontinhos da costura do revel no decote. A partir dessa marcação que eu fiz, de 4 centímetros, eu vou marcar mais 1,5 cm e descosturar 3 pontinhos. E assim sucessivamente, tá? Do outro lado, a mesma coisa, eu vou marcar 1,5 cm e vou descosturar 3 pontinhos. E com o próximo vai ser a mesma coisa. Eu vou marcar mais 1,5 cm, que vai ser para a próxima, a terceira tirinha que eu vou colocar, e vou descosturar 3 pontinhos de cada lado. Se você não compreendeu essa parte, volta, assiste novamente com calma esse pedaço, tá bom?
de cada lado no decote. Aí em cima eu vou começar dando retrocesso e vou continuar descendo a costura. Mesa com a minha costura pronta. Então, ó, como vocês viram, eu encaixei as 3 tirinhas no decote. Eu deixei 23 centímetros de comprimento, de profundidade para esse decote. Então, eu consegui encaixar aí 3 tirinhas, tá? Então, se você deixar o decote menos profundo, você vai colocar menos tira. Se deixar mais profundo, você pode colocar mais tirinhas, tá? Então é isso, o acabamento da bainha ficou com 2 centímetros de largura, você pode deixar até mais se quiser. Eu vou deixar aqui no meu corpo para vocês verem o resultado. O resultado é esse, um vestido soltinho, estilo uma bata, tá? O acabamento com essas tiras no decote é o que fez a diferença, esse babadinho duplo na manga, né? Deixou ele com charme. Eu gostei muito desse modelo, que é um modelo que dá para você usar em todas as estações do ano também. Um modelo que você pode usar o ano inteiro, né? Você pode colocar um cintinho e acinturar ele um pouquinho, deixando ele assim, né? Aí